Fala galera, tá começando aqui um papo de Cássio. É, é uma ideia que surgiu durante esse período de quarentena, né? Sem nada pra fazer, então conversando com alguns amigos, alguns colegas que sempre vêm pedir dicas de livro, filmes, algumas coisas assim. Então resolvi fazer sempre, pelo menos durante esse período de quarentena, semanalmente alguns vídeos, sempre sobre literatura nacional, música, teatro, cinema, política, história. E hoje eu escolhi para começar falando sobre literatura nacional e sobre o nosso principal autor baiano, né? Jorge Amado, principal escritor baiano. Escolhi 5 obras dele que foram adaptadas para televisão, as que eu considero as 5 melhores adaptações dele para televisão. Vou falar resumidamente sobre cada uma delas. Em quinto lugar fica com Porto dos Milagres, uma adaptação de 2001, escrita pelo Agnaldo Silva e pelo Ricardo Linhares. Foi uma ideia bem bacana porque juntou 2 obras de Jorge Amado, Mar Morto, que é uma obra mais conhecida, uma das mais conhecidas dele, e um outro livro escrito por ele, já na década de 90, chamado A Descoberta da América pelos Turcos. Então, juntou as 2 histórias, é uma adaptação livre, não segue à risca os 2 livros, a história dos 2 livros, inclusive a personagem principal, que é a Adma, personagem principal de A Descoberta da América pelos Turcos, na novela é tratado como antagonista e as tramas se cruzam. É, de Mar Morto foi tirada a parte principal do pescador Guma e o romance dele com Lívia e sua devoção a Iemanjá. Jorge Amado sempre trazia traços da cultura africana, das religiões de matriz africana, seus livros. Capitã de Areia é outro exemplo disso. Foi protagonizada por Marcos Palmeira, Cássia Kiss, Flávio Alessandro e Antônio Fagundes. Fez moderado sucesso na época, não é uma novela tão lembrada assim, inclusive nem pelos próprios autores, não está entre o melhor trabalho do Agnaldo e do Ricardo Linhares, mas como a adaptação de obra de Jorge Amado eu acho muito válida. Eu acho que foi uma experiência bacana, teve audiência mediana para a época, acima da média inclusive, que era de 45 pontos, fechou com 45 pontos para 46, então por isso eu resolvi colocar em quinto lugar. O quarto lugar é uma minissérie de 1985 que é a adaptação de Tenda dos Milagres, que conta a história de Pedro Arcanjo, que em seu leito de morte ele começa a relembrar suas aventuras, seus amores, tudo isso entrelaçado com a luta de Pedro Arcanjo, justamente pela manutenção da tradição da cultura africana, das religiões de matriz africana. É uma adaptação interessante, foi protagonizada por Nelson Xavier. Muitos consideram inclusive a melhor minissérie da década de 1980. Eu acredito realmente que seja, foi um período onde se começou a fazer minisséries aqui no Brasil, não era tradição. Nossa tradição sempre foi fazer telenovelas. Foi escrita por Agnaldo Silva e Regina Braga. Agnaldo Silva que na década de 80 escreveu muitas minisséries, antes de se tornar um autor de novela gabaritado. Terceiro lugar, talvez essa obra merecesse até aparecer em segundo, até em primeiro, mas eu preferi colocar em terceiro, que é a adaptação de Gabriela, de 1975, escrita pelo Walter George Dust. Não fez muitos trabalhos na televisão, não, principalmente na Globo. Mas é uma obra que retrata a Ilhéus da década de 1920, a partir da jovem Gabriela e do envolvimento dela com o árabe Nassib. Foi o primeiro grande trabalho de Sônia Braga na televisão, a primeira protagonista dela, para falar a verdade. E um fato curioso é que, em 1975, a Globo completava 10 anos de fundação. E a novela programada como novela comemorativa era Roque Santeiro, do Dias Gomes, que inclusive depois viria a ser compadre do Jorge Amado. Mas, por intervenção dos militares, a censura na época não deixou a primeira versão de Roque Santeiro ir ao ar, às 8 horas, às 20 horas. No dia da estreia, os apresentadores do Jornal Nacional disseram que a novela não poderia ir ao ar. Então,
a novela que acabou ganhando o status de novela comemorativa dos 10 anos da Globo foi Gabriela, protagonizada pela Sônia Braga e pelo Armando Bogos. Fez muito sucesso na época, foi exibida às 10 horas, às 22 horas. Destaque também para Paulo Gracindo, José Wilker, Nívia Maria. Paulo Gracindo fazendo um dos melhores papéis de sua carreira, Coronel Ramiro Bastos. É uma obra bem coronelista, né? Jorge Amado veio de Ilhéus, então parte das obras dele estão entrelaçadas com a política local e depois do envolvimento de Jorge Amado com a política, como deputado, inclusive, pelo antigo PCB, no caso, o antigo Partido Comunista do Brasil, que passou por vários processos de dissolução e refundação. E esse, no caso, é uma adaptação de uma... Pausa aí. A adaptação de uma obra coronelista do Jorge Amado, né? E José Wilker também fazendo Mundinho Falcão, que antagonizava com o personagem do Paulo Gracindo. Foi válido também lembrar de Diniz Fati, Luísa Mafalda, Elizabeth Savala, Marco Nanini, Fulvio Stefanini, todos vivendo ótimos momentos na televisão, em Gabriela. Em segundo lugar, eu escolhi a adaptação do livro Teresa Batista, Cansada de Guerra. É uma adaptação de 1992, escrita pelo Vicente Sesso, que foi um autor de bastante sucesso da Globo no início da década de 70, de um estilo bem diferente, inclusive, estilo conhecido como comédia água com açúcar, comédias românticas que iam ao ar ao horário das 7 horas, né, ao horário das 19 horas. Com Teresa Batista ele dá uma guinada na carreira, embora não tenha mais escrito muita coisa depois disso. É uma adaptação do livro de Jorge Amado, óbvio, protagonizado por Patrícia França e Humberto Martins. Bem ao estilo Jorge Amado mesmo, meio parecido com Gabriela também, uma protagonista feminina de personalidade forte, carismática. Primeiro trabalho de Patrícia França na televisão, e por isso mesmo eu escolhi em segundo lugar. Eu acho que muito mais pela adaptação do que pelo livro em si, porque além de ter alçado Patrícia França ao estrelato, marcou muito o horário de minisséries da Rede Globo durante a década de 90, que a segunda metade da década de 90 não teve muito trabalho assim, curto, de tanto sucesso, mas a primeira metade ficou bastante marcada por algumas minisséries, como Anos Rebeldes, do Gilberto Braga, e Teresa Batista, escrita pelo Vicente Sesso. O sucesso de Patrícia França no papel título foi tão grande que logo em seguida ela foi escalada para protagonizar a primeira fase da novela Renascer, que também se passava na Bahia, passava na região de Ilhéus, a novela do Benedito Rui Barbosa. E aí depois ela protagonizou em seguida uma novela de 6 horas que fez muito sucesso também, que é Sonho Meu. Em primeiro lugar, agora eu preciso falar um pouco mais porque talvez seja um caso que gere até certa decepção em quem assistiu a adaptação para televisão e depois foi ler o livro, porque são coisas bem diferentes, que é Tieta, de 1989, baseada no livro de 1977, escrito por Agnaldo Silva, Ricardo Linhares e Ana Maria Moretti. Beth Faria, que protagonizou a novela, ela havia negociado a compra dos direitos autorais da obra com Jorge Amado. Ela negociou diretamente com o Jorge, ela comprou e ela cedeu esses direitos autorais à Rede Globo com uma condição, que se caso a Rede Globo fizesse uma adaptação ou em formato de minissérie ou em formato de novela, ela teria que protagonizar. Então a Globo acatou o pedido dela. Ela, na época, co-protagonizava a novela antecessora de Tieta no horário, que era O Salvador da Pátria. Então, portanto, quem assistiu, teve a oportunidade de assistir, sabe que ela não aparece durante as 2 primeiras semanas. As 2 primeiras semanas servem mais de apresentação dos outros personagens e tudo. Ela aparece já da segunda para a terceira semana, a Beth Faria no papel de Tieta. A história central é basicamente a mesma do livro, né?
uma pessoa que é escorraçada pelo pai e pelos moradores da cidade de Santana do Agreste, e volta anos depois, rica, poderosa e resolve se vingar de todos aqueles que humilharam ela. Sem sombra de dúvida, está entre as 5 principais novelas brasileiras em todos os tempos. Também foi um estouro de audiência, repercussão até hoje. Criou tipos marcantes. E uma curiosidade é que personagens pequenos do livro, personagens minúsculos, ganharam destaque, ganharam relevância nessa adaptação para televisão. Por quê? Um livro precisa de personagens complementares para poder rodear o personagem central, mas uma novela ela tem uma duração de 6 a 7 meses no mínimo, né? Então ela precisa ter núcleos para sustentar a história principal e as histórias paralelas mais importantes. Por isso, muitos personagens que eram citados poucas vezes no livro ganharam papéis de destaque na novela. Além de Betty Faria, claro, que brilhou no papel de Tieta, tiveram outros destaques, que é Reginaldo Faria no papel de Ascânio, Zé Maia no papel de Osnar, talvez o papel mais lembrado dele até hoje. E o grande destaque mesmo foi Joana Afonso no papel de Perpétua, a irmã beata, fanática religiosa, que antagonizava com o personagem da Betty Faria com a Tieta. Sem sombra de dúvidas, da virada de 1989 para 90, né, a novela, sem sombra de dúvida, é um dos melhores momentos da televisão na década de 90. Sem sombra de dúvida também é a melhor adaptação de uma obra de Jorge Amado para a televisão, embora não siga praticamente nada do livro. Inclusive, anos depois, teve uma adaptação do livro para o cinema e as pessoas que foram ao cinema e já tinham assistido a novela tomaram um choque, porque tinha muita coisa diferente. E aí que foi que entrou a discussão, né? O livro serviu como parâmetro para o filme, mas não serviu para a novela. Então, se você quer realmente ter uma versão do livro para assistir, é melhor você assistir o filme, que foi protagonizado por Sônia Braga. Mas a adaptação para televisão fez mais sucesso, inclusive acho que catapultou a venda dos livros também. E agora, para encerrar, eu queria recomendar um livro de Jorge Amado, que é Capitães da Areia. Teve uma adaptação também para televisão, não citei aqui. É um livro assim com um teor político, uma crítica social bastante forte. Fala sobre a vida dos meninos de rua da cidade de Salvador e tudo aquilo do universo de Jorge Amado, né? A política. Foi uma época que ele estava escrevendo bastante obra relacionada à política, à desigualdade social. Tem um pouco de sincretismo religioso, aliás, tem bastante de sincretismo religioso. É um livro que vale a pena ler. Foi um livro que eu li há alguns anos. É um dos meus livros favoritos e é um dos livros de Jorge Amado que eu li. É o meu livro favorito. Espero que vocês tenham gostado do resultado do vídeo. Vou sempre continuar postando vídeos do tipo aqui. E um forte abraço para todos vocês.